esse vídeo, né? Esse vídeo é um pouco atípico, mas vai trazer muitas informações importantes, né? Basicamente, então, o objetivo do vídeo é fazer você entender como que a taxa Selic, né, pode influenciar, então, a construção civil, em especial o mercado imobiliário, né, e como que isso pode chegar até você, então, no seu bolso. Isso aqui é um panorama geral, né, mas vai ser muito bom para entender essa relação. Você me pergunta, então, para que você quer saber isso? Né? Para quê? Saber de economia de Selic, né? Seguinte, você pensa em comprar casa algum dia? Ou você conhece alguém que vai comprar casa algum dia? Ou você já comprou uma casa? Ou você está pagando financiamento? Ou você pensa em financiar? Enfim, basicamente, se você pensa em financiar, conhece alguém que já pensou em financiar uma casa, quer comprar um imóvel ou vender um imóvel, ter essa noção já ajuda bastante, porque assim, com essa noção você vai conseguir tomar decisões melhores, né, a respeito de momento, de investimento e tudo mais, né? É lógico, assim, isso estou falando em termos de consumidor final, por exemplo, mas isso interfere também para grandes empresas, né? Pode também. E isso aqui não se aplica só à construção civil, não, a diversos outros mercados também. Mas aqui eu vou destacar em especial a construção civil. Vamos lá. Então, antes de entrar no assunto propriamente dito, né, é necessário o seguinte, né? Então nós temos aí, vou destacar aqui do meu lado esquerdo políticas econômicas, do meu lado direito variáveis econômicas. E o que é isso, né? Políticas econômicas são formas, né? Políticas, então, maneiras adotadas pelo governo para alterar a economia, né? E do meu lado direito, né, nós temos aí as variáveis econômicas. O objetivo do governo, né, espera-se, né, todos nós esperamos, que seja sempre melhorar esses índices, ou seja, aumentar o PIB, aumentar o emprego, controlar a inflação, né, controlar os juros, né, destaquei aqui a Selic, mas só destaquei a Selic que a gente vai trabalhar ela. O câmbio, né, e o setor externo aí, né, o que eu menos vou entrar aqui, na verdade, até porque não é nem do nosso interesse, e eu quero focar nas outras também. E o setor externo aqui, tá? Mas beleza. Elas sempre se relacionam de alguma forma, né? Em especial essas duas aqui, que eu até destaquei aqui, a demanda e o consumo, né? A demanda e o consumo. Aqui, na verdade, até errei aqui, vocês desculpam. Aqui, emprego seria o consumo. É a demanda, né? Aqui é a oferta. Tá? Aqui é a oferta versus aqui o consumo, né? Consumo, então. Demanda. É esse aqui. Tá, beleza. Isso aqui é só analogia, tá? Isso aqui eu errei, desculpa aí. Pagou aqui, vou buscar aqui, mas vamos lá. Tá, beleza. Então, vamos lá. Políticas econômicas, basicamente, aqui são 4. Vamos destacando aqui. A política monetária, cambial, a fiscal e a comercial, né? E as variáveis econômicas aqui, nós temos aí o PIB, o emprego, inflação, juros, câmbio, setor externo, né? Como tínhamos destacado antes. Então, cada uma dessas políticas vai alterar diretamente, de alguma forma, alguma dessas variáveis, que vai influenciar, de alguma forma também, alguma outra variável, entendeu? Elas nunca andam só, né? Então, vamos lá. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos começar aqui a comercial, porque nós vamos destacar a monetária, que é o nosso foco depois. A política comercial, ela é aquela que o Brasil faz com outros países, né? Por exemplo, tratado do Mercosul, vamos exportar soja para o exterior, vamos facilitar isso, né? Vamos fazer algum tratado, carne, enfim. Isso é a política comercial, né? Isso é, então, a política comercial. A política comercial, ela vai interferir principalmente aqui, seria o setor externo, né? E como eu disse, nós vamos destacar muito aqui, mas só para ter uma noção. Outro ponto seria o quê? Política fiscal. Por exemplo, Brasil decidiu aí diminuir o IOF, né? Baixou o IOF, né? Que é Imposto sobre Operações Financeiras, né? Abaixou Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, né? Abaixou. Então vamos lá. O Brasil abaixou a IPI, o que vai acontecer? Por exemplo, abaixou Imposto sobre Produto Industrializado, né? Vamos supor que você... Então, na indústria automobilística, né? O que vai acontecer? O preço de um carro, por exemplo,
Se abaixou, tende a diminuir. Se tende a diminuir, mais pessoas mais compra de carro. Não é verdade? Então assim, só abaixa o IPI, né, o preço do carro então aumenta, mais compra o carro. Mas o que vai acontecer depois? Eu vou ter uma demanda grande, né, mas a oferta vai diminuir. Então com o tempo, com o abaixamento então do IPI, o que vai acontecer? A inflação vai acabar subindo, porque o preço do carro vai acabar subindo, né? Entendeu? Então isso aí seria uma lógica mais fiscal, né? Beleza, a política cambial, que é essa daqui, ela está relacionada ao câmbio, né? Por exemplo, quando o Plano Real começou, um real era praticamente igual a um dólar, né? Isso poderia, em alguma ocasião, talvez privilegiar mais produtos, né, dos Estados Unidos ou de outros países, né? Ou seja, produtos importados em vista dos nacionais, né? Entendeu? Em vista dos nacionais. Mas já, por exemplo, algumas commodities que podem ser que sejam comercializadas em dólar, né, quando o dólar está mais alto, né, pode ser que assim, quando é exportado, melhore, né, melhore então para quem exporta, né, então assim, fica essa relação, né, melhor importa, melhor exporta, enfim, né, mas a política cambial interfere aí, e agora nós vamos chegar na política monetária. O que é a política monetária? Um bom exemplo dela é justamente a taxa Selic, né, quem nós vamos trabalhar aqui. Destacar aqui a juros, a Selic, né? Então, chegamos nela. Basicamente aí, a Selic ela vai fazer o seguinte, ela é mais ou menos assim, taxa básica de juros, né? A Selic, ela está muito entrelaçada, presta atenção nisso aqui. Ela está muito relacionada com a taxa de juros que são cobradas, por exemplo, em muitos financiamentos, investimentos, né? De banco, a própria poupança, né? Tem relação com a Selic, né? Mas a lógica é basicamente aqui a seguinte, então, né? Se a Selic diminui, os juros dos financiamentos, né? O financiamento diminui. Vou apagar aqui, então vai apagar os juros dos financiamentos, né? Isso quer dizer que a tendência é que o financiamento então vai aumentar, os financiamentos aumentam, por exemplo, imobiliário, né? De casa e tudo mais. A Selic diminui, os financiamentos então aumentam, né? Ou seja, vamos construir, vamos comprar casa, vamos, né? Uou! Mas é bom mesmo, pior que é bom. Mas beleza. Então assim, basicamente isso. Então assim, muitas construtoras ou incorporadoras vão conseguir crédito mais fácil dos bancos, né? As taxas vão ficar bem melhores, né? E aí o que vai acontecer? Então quando você abaixa a Selic, você aumenta aqui o que então, né? Você tende a aumentar o consumo. Você vai aumentar aqui o consumo, né? Mais gente comprando, né? Mais gente construindo, mais empregos, né? Porque construção civil é muito importante para a geração de emprego do país, né? Você aumenta aí o emprego, né? Aumentou o emprego, consequentemente assim você tem um aumento o quê? Do PIB, né? Porque mais pessoas vão consumindo. Isso vai interferir assim, diretamente em termos de mercado imobiliário, né? De mercado imobiliário, de construção civil. De modo geral, o que pode acontecer então? Com a Selic mais alta, né? Mais baixa, aliás, aumenta então o investimento, né? Se aumenta aí o investimento, né? Aumenta mais emprego, aumenta o PIB, mas por exemplo, a sua oferta, né? A sua oferta acaba diminuindo, né? Imagine o seguinte, todo mundo do Brasil inteiro vai ganhar crédito agora, instantâneo, todo mundo, para comprar, né, um único mesmo produto. Por exemplo, então, vamos usar o mesmo exemplo que o Dr. José usou, né, grande economista, né, usou, Dr. José Cláudio Securato usou, achei bem interessante, porque é o seguinte, geladeira, todo mundo vai comprar uma geladeira, aquela de 2 portas assim, ó, que a gente abre assim, pá, tchá, pá, aquela top. Só que o que vai acontecer? Né? Todo mundo vai para geladeira, a gente vai aumentar muito o consumo. As ofertas de geladeira, ou seja, as quantidades, elas vão começar o quê? A diminuir. Se começar a diminuir, isso aqui é o quê? Oferta versus demanda. Se você aumenta muito a demanda, a oferta não dá conta de suprir, você vai diminuir bruscamente, aí, meu amigo, o preço da geladeira vai subir.
Aí o que acontece? Você tem muita inflação. Você tem muita inflação, né? Você vai ter muita inflação. Mas do contrário, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a Selic então. Vamos aumentar a Selic. Você aumenta a Selic, em tese aqui. Então você faz o processo inverso, né? Você vai então dar uma freada, né, na demanda, né? E consequentemente você controla a oferta. Então sim, a Selic, ela é uma ajuda aí, um mecanismo, uma ferramenta que pode ser usada para controle da inflação, né? Para controle da inflação. De modo geral, assim que a Selic funciona. Agora vamos focar especificamente na construção civil. Construção civil. Então o que vai acontecer, né? Então vamos de novo aqui. Você abaixa a Selic e você diminui o financiamento, né? Então basicamente é isso. Então assim, você vai ter taxas de juros melhores, você vai ter ofertas melhores quando a Selic abaixa, né? Vamos colocar um cenário bom aqui então para a construção civil, né? Cenário bom aqui para a construção civil. Você abaixa a Selic, aumenta o financiamento. Você aumenta o que também? Aumenta mais construções, ó. Construções. Você aumenta também. Letra feia. Mas você vai aumentar mais as construções, né? Aumenta mais construção, você aumenta o consumo, né? E aqui falando agora, vamos falar agora em relação a, por exemplo, investidor. Isso é um ponto muito importante. Eu gosto muito, né? Acho interessante o investimento em imóvel. Imóvel mesmo, imóvel fixo, né? Eu sei que assim, tem muita gente da economia que fala aquela questão de alugar, fundo de investimento imobiliário, tudo, mas não vou entrar nessa discussão, tá? Não vou entrar nessa discussão agora, porque assim, tem outros fatores que tem que ser levado em conta também, não só a questão financeira, né? Então assim, todo extremo é ruim, não vou entrar em conta. A questão é que assim, investimento em imóvel ainda é um investimento e não deixa de ser um investimento ruim, só porque é um imóvel, só porque é fixo. Claro que não, né? Mas vamos lá, falando aqui especificamente desse, em termos de investimento. Se a Selic... calma, desculpa, vamos voltar aqui um pouco. Por exemplo, você tem lá a CDB, pagando 100% de CDI, investimento em renda fixa, né? Vamos supor então que a Selic, quando estava lá na época no auge quase assim da pandemia, 2020, né, a Selic chegou a estar acho que 2,5%, né? 2,5%. Cara, 2,5%, isso aqui é muito baixo, sério, é bem baixo. Então assim, você colocar um investimento que você tá, um dinheiro parado, você colocar no banco, daqui um ano, ele vai render muito pouco, certo? Muito pouco. Então assim, o que o investidor poderia fazer, por exemplo? Poderia investir em um imóvel, né? Porque com o imóvel é o seguinte, além da atualização monetária que ele naturalmente vai ter, né? Ou seja, ele é quase que, entre aspas, assim, bloqueado pela inflação, né? Bloqueado que eu digo assim, porque ele tem a valorização, né? Se você compra um imóvel hoje, se você for vender daqui 20, 30 anos, você não vai vender pelo mesmo valor de hoje, né? Você vai reajustar esse valor, certo? Então ele naturalmente já tem essa correção. Mas além disso, ele também tem a valorização. Vamos supor que você comprou um terreno. E aí você descobriu então que tem um shopping. Um shopping vai ser construído próximo da sua casa. Né? Eu te garanto, né? É uma chance assim muito grande desse terreno seu, assim, ter uma valorização absurda, justamente por conta da construção desse shopping, né? Certo? Então é isso, entendeu? Então é isso. Aí que você faz o quê? Você investe. Vai lá, você compra um apartamento, né? Isso então é um momento bom para investir também. Em termos de investidor é isso, porque assim, você pode ter um retorno muito maior disso aqui. Aí se a Selic subir, né, aí já inverte o cenário. Aí você já inverte o cenário. Porque daí, por exemplo, vamos supor que você tem R$1 milhão. Aí você pensa, você vai comprar um apartamento, né? Que pode ser que você compre hoje, não coloco nem muito tempo não, mas daqui 3 anos, por exemplo, ele tem valorizado, sei lá, uns 20%, por exemplo, né? 20%. Ou assim, você deixa ele parado no CDB para daqui 3 anos, né? Acho que foi esse o exemplo. 3 anos ele tem valorizado quanto? Talvez bem pouco, né? Então assim, a questão é que você não tem como prever o futuro, né? Não tem como prever o futuro, mas é mais ou menos assim que funciona, né? Ter essa noção, esse panorama geral é bem importante.
E eu espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Se você achou que esse vídeo foi bom, né, dá o like aqui. Dá o like. Beleza? Valeu, até a próxima. Fui.